Olá, sou Meire J. Costa. Se você chegou até aqui e não me conhece e assistiu o vídeo até o final e gostar do que eu falei, eu peço que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você coloque o joinha, porque aí isso vai ajudar ao vídeo chegar até outras pessoas que de repente pensam como a gente, tá? Outra coisa que eu quero deixar para vocês logo aqui no começo também é o convite para um evento que eu vou fazer aqui no meu canal nos dias 1, 2 e 3 de agosto, às 20 horas, tá? Que é o Revelando os Códigos Projetivos. Vou falar bastante dos códigos, vou passar para vocês os códigos, inclusive. Então não perca esse evento. Vai ficar na descrição desse vídeo aqui o link para você se inscrever. É só clicar lá, se inscrever. Você vai cair num grupo de WhatsApp, onde tudo vai ser transmitido para você por lá, inclusive as lives, os links das lives, para que você não perca nada, ok? Bom, e para quem já me conhece e me acompanha, ontem eu coloquei um vídeo aí falando que Jesus havia fracassado e deu um bafafá danado, né? Quem já me conhece vai sentir uma certa diferença até no meu comportamento. Gente, eu estou testando em mim os códigos e estão funcionando. Está me trazendo muito mais segurança, inclusive para eu falar as coisas que devem ser ditas, ok? Então eu estou testando mesmo, não estou fazendo, não, eu recebi, então vamos testar. E estou sentindo muita diferença. Então talvez vocês percebam um pouco, uma certa diferença na forma de eu transmitir as coisas, de eu falar, de como eu vinha transmitindo lá atrás. Mas o fato é que eu coloquei para vocês um ponto muito importante nesse nosso processo de transição. E aí eu pude observar que a mensagem às vezes é transmitida para mim, eu faço vídeo e muitas vezes a principal mensagem está por trás pela reação das pessoas até no vídeo. Não que seja, não me interessa se é uma reação majoritária ou minoritária. A questão é que aquela reação acende a luzinha do quanto a gente ainda precisa trabalhar em algumas coisas. E, principalmente, o que me chamou a atenção com esse vídeo foi a questão da intolerância ao pensamento alheio ao seu. A intolerância que nós ainda temos quando a gente se depara com pessoas que pensam diferente da gente, principalmente referente às nossas crenças, ok? E isso é importante que a gente frise porque as nossas crenças fazem com que a gente construa a nossa verdade. E se nós nos tornamos intolerantes à verdade do outro, significa que a nossa verdade ainda não está bem construída dentro de nós. Nós apenas a absorvemos, nós não a sentimos. Quando a gente sente que aquela verdade é verdadeira, que ela realmente ressoa em cada célula do nosso corpo, modificando a nossa forma de pensar e de agir verdadeiramente, não da boca para fora, e isso muitas pessoas fazem até sem sentir, sem perceber que estão fazendo. Quando ela ressoa verdadeiramente, você não tem a necessidade de querer impor ao outro aquela verdade como a verdade de todos. Porque você não precisa da aprovação do outro para você senti-la verdadeira dentro de você. Então, isso foi um ponto fundamental que eu percebi com o vídeo, que eu resolvi trazer para vocês, para que até mesmo aquelas pessoas que concordaram com o que eu estava falando ali, possam perceber em outras situações o quanto, às vezes, a gente acha que a gente já encontrou o nosso caminho, mas quando a gente encontra alguém falando diferente daquilo, nos deixa inseguros. Você quer ver? Às vezes, isso é importante a gente trazer lá do macro para o micro, que é isso que faz a gente evoluir e a gente se perceber também, o nosso autoconhecimento. Quantas vezes você já não pensou, eu resolvi comprar qualquer coisa, um vestido, achei o vestido bonito, olhei na vitrine, eu vou num casamento, olhei aquele vestido, poxa, é aquele que eu queria. Vesti, experimentei na loja, achei bacana, não levei no dia, e no dia seguinte eu resolvi levar uma amiga para ir lá comprar o vestido comigo. Aí você experimenta o vestido,
e a pessoa que está com você diz assim, nossa, sei lá, acho que essa cor não caiu bem com você, amiga. Pronto. Se você não tiver seguro que é aquilo que você queria, a opinião da outra pessoa já te desmoronou e você vai passar mais não sei quantos dias procurando um outro vestido. Mas se você estiver segura daquilo, você vai dizer, poxa, mas eu gostei, tá aí. Mas sem ser falsa, sem querer dizer que gostou, pensando assim, ela falou isso por despeito, porque ela tá com inveja. É você ser sincera, dizer, poxa, mas caramba, sabe que eu gostei, eu tô me sentindo tão bem, vou levar. Isso é você ter encontrado a sua verdade. Aquilo que você estava querendo adquirir, que você estava querendo para você, realmente ressonava com tudo que você pensa, com todo o teu padrão vibracional, conforme todas as suas células ali, teus átomos vibram. Então, são coisas pequenas que às vezes passam pela gente sem a gente perceber, mas que é importante a gente observar nesse momento de transição, ok? Então, quando eu trouxe para vocês a situação dentro da minha verdade, porque isso ressoa mesmo dentro de mim, que Jesus fracassou no seu propósito de trazer para nós todo o conhecimento que, como humanidade, nós já tínhamos condição de adquirir lá atrás, porque éramos bem menos e nós teríamos condição naquela época de espalhar esse conhecimento e um ir ajudando o outro nesse crescimento muito mais facilmente do que atualmente, que somos 7 bilhões e que muitas outras crenças já foram disseminadas depois de 2000 anos e que muita coisa que ele falou foi deturpada também durante esses 2000 anos e não só o que ele falou, mas que outros que vieram tentar fazer o mesmo aqui também sofreram o mesmo tipo de ataque. Porque quando a gente fala de Jesus, parece que Jesus é o único no planeta, o único que trouxe. Não, é que nós estamos do lado ocidental. Do outro lado, e até mesmo aqui no Ocidente, ainda existem outros seres que também vieram com a mesma missão de trazer conhecimento e que também fracassaram. E fracassaram justamente por ainda pensarmos do jeito que estamos pensando. Esse tipo de pensamento que a gente traz, de não ainda termos a verdade estabelecida dentro de nós firmemente, é uma forma que eu vou falar agora de forças opostas. Não quero mais falar bem ou mal, força negativa ou positiva. Sempre que eu me relacionar agora aos outros que trabalham por trás, são forças opostas. Opostas ao tipo de pensamento, opostas ao tipo de trabalho das forças que me orientam e que eu trabalho junto, ok? Então essas forças opostas, elas sempre trabalharam na Terra para que nós não nos libertássemos, para que nós não tivéssemos condição de enxergarmos a nossa própria verdade. E a nossa verdade, ela vem de acordo com o nosso nível evolutivo, com o nível de frequência que nós nos sintonizamos, com o padrão vibracional que nós trabalhamos o nosso corpo orgânico e os demais corpos energéticos. Então, quando a gente fala de intolerância, que parece ser uma coisa, para alguns é horrível, para outros um conceito moral, para outros é muito além disso. É uma forma de manipulação utilizada há milênios para que nós não cresçamos, tá? E isso é observado no vídeo de ontem, eu parei aqui, já tinham 211 comentários. Eu vou tentar até trazer argumentos para essas pessoas, não para contra-argumentá-las, para auxiliar no raciocínio daqueles que sentiram uma vibração com o que eu falei, ok? E não é para tentar convencer ninguém, volto a falar, essa é a minha verdade. E quando eu venho aqui trazer para vocês, compartilhar a minha verdade, é para ajudar, auxiliar vocês encontrarem a de vocês. Então, se de repente tudo que eu falar, você sentir, não tem nada a ver, essa mulher é uma louca, não concordo, mas você se sentir seguro e não precisar convencer ninguém que você é que está certo, ali está a sua verdade,
Você não precisa, você não vai ser intolerante, você não vai tentar convencer ninguém. Então, eu também não estou aqui tentando convencer ninguém. Eu só estou mostrando para vocês o que é a minha verdade. E diante disso, quando eu falo que Jesus fracassou, ele fracassou dentro da missão dele. E aí muitas pessoas argumentaram dizendo, não, ele não fracassou porque ele trouxe um ideal de amor, de paz. Nós é que fracassamos porque nós não conseguimos absorver. É porque, para que a gente consiga absorver de fato os ensinamentos que ele trouxe, nós precisamos ter conhecimento dos nossos poderes. Senão, a gente só replica, a gente só fica falando e a gente fica pensando que somos pessoas boazinhas porque a gente não faz mal a ninguém, mas no dia a dia, às vezes, a gente escorrega e fala mal de uma pessoa, a gente vibra, às vezes, na raiva, no ódio, por quando somos contrariados. Gente, aí muitas pessoas dizem que isso é uma construção. Ok, concordo. Mas quando você tem acesso a quem você verdadeiramente é, a sua essência, como centelha divina, como portador de todos os poderes do Criador, da fonte que te criou, porque se a fonte te criou, a fonte máxima te criou e você é fruto dela, você tem que trazer tudo que a fonte primária tem. E isso implica em todos os poderes físicos e transcendentais. Só que a consciência de termos esses poderes nos foi retirado. Foi retirado artificialmente, através de manipulação dos nossos genes, porque nossa consciência precisa de um veículo mais denso para se manifestar, esse corpo físico. E esse corpo físico, para ser gerado, ele precisa de uma combinação genética, uma combinação também orgânica. E foi mexido nessa combinação para que os nossos poderes conscientes se tornassem inconscientes. Por isso, alguns conseguem acessar quando fazem um mergulho na carne, bem poucos. Jesus foi um deles. Então, ele veio para cá ciente que não, eu vou fazer o mergulho na carne, sabendo, totalmente consciente dos meus poderes e vou ensinar as pessoas a se tornarem conscientes desse poder. Como eu vou fazer isso? Como eu vou ativar? Ele precisava passar conceitos, números, movimentos, ele precisava principalmente passar pela ativação energética própria, de você estar próximo de uma pessoa e você sentir. Você vibra de uma forma que, se você está muito próximo ali, as moléculas estão recebendo todo aquele impacto da vibração e conseguem sentir. Tem uma passagem na Bíblia que a pessoa tocou nele, uma mulher tocou nele, que tinha hemorragia, ficou curada, e ele, na mesma hora, sentiu. Quem me tocou? Ele sentiu que houve uma reverberação ali, e quando ele reverberou na mulher, toda aquela energia ativou nela o poder que ela tinha de se curar. Não foi ele que curou, foi a energia própria dela. Então, coisas assim que ele ia fazer, ele ia trazer também símbolos, códigos, condições, recursos que nós temos aqui no planeta para que isso fosse reativado em nós, naturalmente, sem precisar fazer intervenções genéticas de novo na raça. Esses símbolos, esses códigos, essa reverberação própria energética também, entre poucos, isso ia aos pouquinhos, a gente ia começar um passando para o outro também. Conhecimentos que iam fazer a gente vibrar no padrão certo para que a gente sofresse a reativação desses nossos códigos que foram lá atrás desativados. Então, tudo isso que Jesus tentou fazer, ele fracassou diante das forças opostas. Isso mexe com a cabeça de muita gente porque nós temos a ideia de que, então, o mal venceu o bem. A gente precisa se desatrelar da ideia de bem ou mal. São forças opostas, são forças diferentes de auxiliarem ou atrapalharem também, muitas vezes, a evolução de um planeta. Não necessariamente que queiram fazer o mal, embora depois, quando as consciências começam a exercer seus livres arbítrios,
elas vão cada vez, algumas vão realmente se comprazendo em trazer mais prejuízo aos outros, que é o que nós chamamos dentro do conceito de mal, tá? Mas é importante que a gente saiba que houve todo um trabalho de manipulação por trás, para que realmente, alguns dizem, ele não foi crucificado. Eu, dentro da minha verdade, como ele encarnou no plano, ele conhecia a manipulação de matéria, ele sabia como transformar tudo, porém, muita coisa quando a gente vem para cá, dentro desse processo, embora ele tenha reencarnado muito consciente de quem ele era e dos poderes que ele tinha, o nosso cérebro físico ainda é muito limitado. Então, é como se você colocasse muita informação num HD ainda pequeno. Ele não consegue rodar toda aquela informação. Então, eu creio, dentro do meu conhecimento lá fora, que sim, ele não teve como fugir da crucificação. Ele não tinha como, naquele momento, até fugir do sofrimento físico, se desmaterializar dentro do próprio conhecimento energético que ele tinha. Apesar dele fazer um monte de milagres, né? Ele fez um monte de milagres aqui, milagres, manipulação de energia, tá? Mas para que vocês possam entender. Multiplicação de pães, ele sabia multiplicar ali aquelas moléculas e transformar em mais pães. Transformar água em vinho, ele sabia mexer, puxar da onde tinha as moléculas lá que compõem o vinho para jogar na água, que é um veículo condutor que você pode transformar qualquer coisa dentro da água. Então, isso era conhecimento que ele trazia. Mas, de repente, ele se desmaterializar naquele momento de sofrimento e dentro, talvez, do propósito maior das consciências, das forças que trabalham no sentido de evolução, ele tomou a decisão de, ok, isso dentro do meu entendimento, tá? Ele passou pelo sofrimento físico, talvez não tenha passado tanto pela dor, porque ele tinha um controle sobre a cura dos corpos, isso ele trouxe. Então, ele sabia muito bem tirar ali, suprimir do nosso sistema todo nervoso, né? Dentro de todo o processo do mecanismo da dor, como é levado ao nosso cérebro. Ele sabia fazer isso, mexer dentro do corpo dele, e ele passou pelo processo da crucificação sem sentir tanta dor. Ele passou por aquilo tudo e foi crucificado por aqueles que queriam transformá-lo num Marte e o utilizaram toda a falta de conhecimento que nós tínhamos na época, toda a nossa intolerância, todo o nosso primitivismo espiritual foi utilizado pelas forças opostas para que houvesse a crucificação e posteriormente a idolatria, a adoração àquele da forma como eles pudessem manipular. E isso eu acho que não tem como a gente contestar quantas atrocidades a igreja fez ao longo dos anos em nome de Jesus, em nome de Deus. Vocês acham correto tudo que a igreja fez? Quanto já prejudicou pessoas? Quantas pessoas foram mortas na época da Inquisição? Quantas pessoas foram mortas sem que nós tivéssemos nem conhecimento? Em nome de Jesus. Por quê? Porque as pessoas que professavam aquela crença acreditavam inseguramente, porque não tinham fundamento, não tinham a certeza, não traziam a certeza dentro das suas essências, então elas precisavam exterminar aqueles que pensavam o contrário. E isso tudo fonte de manipulação das forças opostas por trás de todo esse processo. E isso vem se perpetuando há pelo menos 2000 anos, só dentro do conceito dessa consciência que esteve aqui e que teve o nome de Jesus. Só para que vocês possam entender o que realmente aconteceu. E isso é importante que a gente tenha conhecimento. Isso não diminui Jesus em nada. É uma consciência extraordinária, brilhante, evoluída, que traz muito conhecimento, que ainda nos auxilia aqui muitas vezes e que formou uma falange de trabalhadores aí enorme, que atende em nome dele e que cada vez que a gente precisa de ajuda aqui e que quer se conectar com essa força, é atendido.
E nós ainda precisamos dessa ajuda externa. Apesar dele trazer, e agora nós estarmos recebendo códigos, símbolos, sinais, nós estamos sendo reativados pela própria transição planetária, pela mudança de frequência do planeta, nós ainda precisamos de uma ajuda externa para quê? Para que a gente não caia na armadilha da manipulação das forças opostas. Senão nós vamos despertar, readquirir nossos poderes, mas vamos trabalhar com o mesmo nível de pensamento que as forças opostas sempre impuseram para a gente. E isso é preciso trabalhar a nossa intolerância, que eu vi comentada por diversas pessoas nesse vídeo que eu coloquei. Eu vou até citar alguns comentários para vocês. Bom, olha só, tá aqui. Primeiro, não foi ele que falhou, fomos nós em nosso livre-arbítrio. A mensagem que foi passada e chegou a todas as nações, infelizmente foi a raça humana que a deturpou, manipulou, ignorou e negou. Sim, de certa forma a mensagem foi realmente deturpada. E isso ele falhou. Ele falhou em como ele vinha aqui transmitir. Ele falhou no sentido de que ele precisava fazer o trabalho de ativar as pessoas, um número maior de pessoas, para que isso fosse disseminado. Ele tem consciência, ele sabia a dificuldade que ele passaria para fazer isso aqui, lá atrás. Ele tentou, como outras consciências também tentaram e que nós nem tivemos conhecimento. Ele tentou, só que a tentativa dele foi tão forte, ele realmente quase atingiu o objetivo dele, que as forças opostas fizeram tudo isso. Criaram essa situação para ele ser crucificado, para ele ser idolatrado, deturpando assim todo o conceito de que nós somos nossos próprios deuses, que nós não precisamos de um ídolo, nós precisamos de ajuda extrafísica, nós precisamos de consciências que estão do lado de lá, porque elas estão em corpos mais sutis e podem nos auxiliar aqui em processos que nós, pela nossa limitação do nosso cérebro físico, ainda não conseguimos operar. Do mesmo jeito que eu acredito que Jesus não conseguiu se desmaterializar diante de uma crucificação. Já pensou? Imagina aquelas pessoas todas, quando colocasse ele na cruz também, ele sumisse. Talvez não fosse esse o propósito. A idolatria seria maior ainda, ou talvez nem entenderiam ou abafariam o caso. Não teria sido colocado para a gente. Então, até os próprios ensinamentos amorosos, filosóficos que ele trouxe, não teriam sido transmitidos. Porque quantas coisas também sobrenaturais aconteceram no planeta e nós não tomamos ciência, que foram abafados principalmente pela igreja. E naquela época, quem dominava? Os romanos. Eles também abafariam isso, com certeza. Você acha que eles deixariam alguém acreditar? Se Jesus tivesse esse poder de desmaterialização, conseguisse fazer isso com o cérebro físico que ele possuía, se ele se desmaterializasse, você acha que os romanos iam deixar que as pessoas espalhassem isso? Lógico que não. E contra os deuses que eles acreditavam, então tinha outro Deus aqui na Terra. Só para que vocês tenham um pouquinho de ideia da ponta aí do iceberg, isso é só a pontinha. Então, olha só, eu não sei nem se vai chegar ao ponto, aqui, eu acho que talvez não vale nem a pena, tá? Todos os comentários estão aí. Existem comentários até agressivos, de intolerância mesmo, tá? Não vale nem a pena eu replicar. Porque também eu percebi que a maioria das pessoas compreenderam o que foi dito. Mesmo de um jeito ou de outro, conseguiu compreender o que foi dito, né? Mas o mais importante também com esse vídeo é, mesmo aquelas pessoas que ajam com intolerância e com uma certa agressividade, não retruquem. É um conselho que eu dou, não retruquem. E aqui eu ia falar, mas aí também veio a questão de orientação. Não vamos repetir isso. Cada um está no seu estágio, cada um está buscando a sua verdade. Então, a única coisa que eu passo para vocês é justamente isso. Se você não concordou, se você acha que a sua verdade é a outra, não precisa impor a ninguém. Não precisa.
não precisa ser agressivo, porque é desse jeito que nossa humanidade foi dominada, através das intolerâncias, através da agressividade, da violência, do medo, né? Então, não vamos replicar isso. Eu precisava trazer para vocês essas explicações aí, um pouquinho mais aprofundadas. Nós vamos receber cada vez mais explicações das coisas que lá atrás foram transmitidas para a gente de forma errada, deturpada, dentro sempre do conceito que eu cada vez mais vibro, certa de que essa é a minha verdade. Isso tem me ajudado muito, tem transformado a minha vida. Vocês que me acompanham, vocês veem a transformação, não só de pessoa, mas física, mental, em todos os setores da minha vida, e sinto que cada vez mais se transformando. E principalmente ajudando as outras pessoas a se transformarem também. Hoje eu posso falar e a própria força oposta muitas vezes tenta me colocar em dúvida, tenta me mostrar coisas para que eu duvide da minha verdade, para que eu duvide daquilo que eu realmente venho construindo dentro de mim, mas eu agora estou cada vez mais fortalecida, entendendo que não preciso olhar para os lados, eu só preciso transmitir aquilo que eu vim transmitir, senão eu vou fracassar também, tá? Então, e a gente fracassa, né? Se até ele fracassou no propósito, com todos os poderes reativados, por que nós ainda estamos aqui caminhando, buscando reativar esses poderes e ajudar os outros a reativar também? Por que nós não podemos fracassar, né? E eu tenho o compromisso de ajudar. Esse é o meu compromisso e eu vejo que cada vez mais estou conseguindo. Graças ao feedback bacana das pessoas me mostrando, falando, olha, ajudou, eu consegui enxergar, eu tô mudando, porque não adianta só você enxergar, é preciso que a sua vida se transforme, que você sinta uma mudança radical na sua vida, no seu comportamento, na forma como você enxerga as dificuldades, na forma como você enfrenta as dificuldades, na forma como as coisas chegam até a sua vida para facilitar, para que você não tenha mais dificuldades. Então, isso é transformação real. Não é só da boca para fora, não é só você acreditar que alguém vai te salvar. É você ter certeza que você mesmo pode se salvar. Você pode sair dessa situação que você está nesse momento. Você pode mudar tudo isso, porque você traz todo esse poder dentro de você. Você só precisa reativá-los. E eu estou aqui para ajudar vocês cada vez mais. Então, mais uma vez, fica o convite para o nosso evento no dia 1, 2 e 3. Vai ficar aqui no link da descrição, tá? Venha que eu vou passar para vocês o código para que vocês consigam também reativar. São ferramentas que estão sendo disponibilizadas para muita gente, não só para mim, que vai nos auxiliar nesse momento de transição. Então, mais uma vez, muito obrigada e fiquemos com a luz.